Meu segundo livro, A Ilusão da Cruz, é uma ficção que se passa em dois momentos distintos. No futuro, no ano de 2055 e no passado, no ano 56 depois de Cristo. Na primeira parte, dois jovens cientistas do futuro inventam uma máquina que consegue viabilizar as tão desejadas viagens no tempo. Dominar o tempo tem seus riscos, mas possibilita a correção de fatos que nunca deveriam ter acontecido. O difícil é prever todas as implicações que uma alteração pode desencadear. E uma mudança que eles provocaram relativa à vida de Jesus os obriga a voltar ao período inicial do cristianismo, cenário da segunda parte do livro, na tentativa de reverter profundas alterações históricas indesejáveis que acabaram acontecendo. Sem o personagem principal, já que era o ano 56 depois de Cristo, no entanto, a tarefa não fica nada fácil. Nessa tentativa de reverter o erro que cometeram, um dos personagens se passa por Jesus, o que possibilita ao livro fazer uma releitura da mensagem do cristianismo, baseada em conceitos expostos no livro Um Curso em Milagres. Num dos seus sermões ao povo de Israel, antes mesmo do cristianismo se consolidar, esse personagem explica o caminho da salvação. E esse é o trecho que trago para este vídeo. Caso queiram conhecer um pouco mais sobre o livro A Ilusão da Cruz, assistam a segunda parte deste vídeo, onde recupero uma entrevista que dei à jornalista Silvia Vinhas, do Opinião Livre. Os que se interessarem pela história podem adquirir o livro no formato digital, no site amazon.com.br. Vamos ao discurso que me referi. Para alcançar o Pai, teremos que renunciar às coisas valorizadas na terra. Propriedades, animais, joias e honrarias, nada nos conduzirá à paz. Do mais humilde camponês até o mais rico dos homens, esse é o caminho. Ninguém atingirá o reino glorioso de Deus se não nascer de novo. E eu sou o caminho mais curto para essa trajetória. O Filho que Deus mandou para salvar o mundo. Não que eu seja diferente de vocês. Todos aqui têm poder similar ao meu. A diferença é que, como homem, não insisti no erro de tentar viver separado do Criador. E apenas aceitei a verdade, unindo a minha vontade à do meu Pai. Assim que tomei essa decisão, lembrei-me de quem era e do propósito real de todas as coisas, santas ou impuras. Venho para compartilhar a luz e para tirá-los das trevas. Quando vocês se unirem a mim, estarão se unindo sem aquilo que os prende nesse mundo, porque eu também renunciei a ele. Renunciar àquilo que valorizam parece um preço muito grande a ser pago pela salvação. Seria assim se vocês acreditassem que tudo que os nossos olhos veem inexiste de fato, e não passa de uma simples ilusão, como se fosse um sonho ou uma miragem? E se eu dissesse que nada pode ameaçar o que está guardado para nós no reino do céu? E nessa simples mudança de percepção é que está depositada a paz de Deus. E não se engane, a crença determina a percepção. Fui encarregado de mostrar-lhes isso. Essa mensagem, como a areia fina do deserto, alcançará todo o mundo, chegando a lugares que vocês nem sequer imaginam existir. Isso é assim somente porque completei a minha própria salvação como homem e agora posso completá-la pelos outros. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se ninguém vai ao Pai senão por mim, preciso ensinar-lhes a única distinção que vocês não são capazes de fazer, mas que necessariamente precisarão aprender. A distinção entre o que existe, a realidade do céu, e o que é apenas uma ilusão, a falsidade do mundo criado por nós mesmos. Todas as ilusões são apenas uma. Para desistir da valorização dos sonhos insanos, aceitem essa afirmativa. A fé depositada no nada os engana e os prende aqui. Ofereçam a mim toda a sua fé e eu a colocarei gentilmente no lugar onde ela deve estar. A aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo, pois todas começam a reconhecer, embora de forma tênue, que deve existir um caminho melhor. Quando esse reconhecimento for estabelecido de forma mais firme, haverá um ponto de mutação. Para tanto,
Vocês só precisam retornar o pensamento a um instante no qual pensam ter se separado de Deus. Assim estarão salvos. Insisto em dizer que a paz jamais será alcançada sem fé. E quem a alcançar não precisará de mais nada, tendo a si a plenitude do reino de Deus. Dentro de si, o Filho de Deus não tem necessidades, pois a luz de nada necessita a não ser brilhar em paz e deixar que seus raios se estendam a partir de si mesma, em quietude até o infinito. E todos nós somos iguais e capazes de alcançar esse estado de consciência. Essa talvez seja a lição mais importante que eu preciso lhes ensinar. Se vocês quiserem ser iguais a mim, eu ajudarei a todos, sabendo que somos iguais. Se quiserem ser diferentes, esperarei até que suas mentes retornem ao ponto de mutação. Como chegar a ele? É fácil. Fiquem bem quietos por alguns instantes e venham a mim sem os pensamentos que governam suas vidas. Ponham de lado as imagens que vocês mesmos fizeram, deixando que o velho sucumba diante do novo. Aprendam também que é impossível alguém se salvar sozinho, pelo simples fato de que todos fazemos parte do que poderíamos chamar de filiação de Deus. Um pai verdadeiro não tem preferidos e excluídos. Todos somos iguais na composição de um todo perfeito, transcendendo a soma das partes em nossa unicidade. O conflito, portanto, não será resolvido enquanto qualquer uma das partes estiver faltando. Todos somos santos, por mais cruéis que nossas atitudes possam parecer. E a partir da percepção de nossa própria santidade, devemos olhar para a santidade dos outros. Para chegar à presença de Deus, precisamos estar ao lado de nossos irmãos. O poder divino está em todos nós, mas não vem a nenhum de nós sozinho. Não culpando o nosso irmão, afirmamos a inculpabilidade para nós mesmos. Ao contrário, em toda a condenação que oferecemos ao Filho de Deus, reside a convicção da nossa própria culpa. Se formos culpados, não seremos dignos do reino do céu. E o pior, o próprio Deus ficará incompleto sem nós. Quando atingirmos esse estágio, Deus conduzirá todos, sem exceção, para o lugar de onde nunca saímos. Que a paz esteja com vocês.